Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fernando César e estamos iniciando a unidade curricular Processos de Recursos Humanos. Essa disciplina tem a duração de 60 horas e nela abordaremos todas as atividades realizadas por esse importante setor de uma organização. Para começar, vamos falar sobre cultura organizacional. O que é cultura organizacional? A cultura organizacional é a essência da empresa, ou seja, o conjunto de hábitos e valores que todos os colaboradores devem compartilhar. Podemos dizer que a cultura organizacional representa a personalidade da empresa, a atitude dos seus colaboradores, como eles devem se comportar, como a empresa atende sua clientela, como ela é vista pela sociedade em geral. A cultura organizacional é o espelho da empresa. Ela mostra o que é a empresa e como ela age. Então, cultura organizacional é a essência da empresa, ou seja, o conjunto de hábitos e valores que todos os colaboradores devem compartilhar. Mas para entender melhor o que eu estou falando, vamos pelo conceito de cultura antes de mais nada. A cultura se refere ao que um grupo de pessoas compartilha. Isso pode ser dentro ou fora de uma organização. Esses fatores se manifestam na linguagem, nas roupas, na rotina e nas ações das pessoas. Todos os dias, reforçamos a nossa cultura através do que vestimos, na maneira como falamos e na forma como agimos. Nossa cultura é moldada pela nossa história, costumes, sotaques e tudo o que aprendemos ao longo da vida, principalmente os valores que nos são repassados. Para exemplificar o que eu estou falando, eu tenho aqui algumas imagens que representam a cultura de alguns países. Exemplo, nos Estados Unidos nós temos lá a alimentação. É sabido que o americano tem o hábito de tomar um café da manhã reforçado, regado a bacon, panquecas, ovos, etc. Daí há alguns fatores que são consequência desse hábito, como a obesidade, por exemplo. Temos também o esporte nacional daquele país, que é o futebol americano. Outra cultura também bastante evidente, bastante forte, é a cultura japonesa. Na sua alimentação temos o sushi, temos também culturalmente a presença das geishas, né, que traz o tradicional respeito, digamos assim, em relação às suas tradições, à disciplina, né? E não podemos deixar de falar também em exemplos do Brasil. Quando falamos em Brasil, pensamos na sua culinária, aqui representada pela feijoada, e também o esporte nacional, que representa o país no mundo inteiro, que é o futebol, aqui representado pelo rei do futebol, Pelé. O conceito de cultura também se aplica às organizações. E essa cultura aplicada às organizações nós chamamos de cultura empresarial ou cultura organizacional. Podemos conceituar a cultura organizacional como um conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de valores, normas e atitudes compartilhadas pelos membros da organização. Ou seja, são os princípios que exprimem a identidade da organização. Vale a pena aqui um comentário. Existe um outro termo chamado clima organizacional, certo? Muitas pessoas confundem a cultura com o clima organizacional, mas existe uma diferença. A cultura organizacional é o conjunto de normas, valores e comportamentos que regem uma instituição, enquanto o clima organizacional é uma espécie de termômetro que mede o nível de satisfação de seus funcionários em todos os aspectos da organização. Podemos dizer que o clima organizacional é uma ferramenta para medir a satisfação do colaborador em relação à organização. Pode variar dependendo do cenário onde o colaborador se encontra, certo? Então, a diferença fundamental. A cultura da organização é o perfil da organização, é como ela é apresentada, certo? São os costumes, hábitos, atitudes dos seus colaboradores e da empresa em si. Já o clima organizacional, ele é situacional, ele pode mudar de tempos em tempos. Ou seja, é como o funcionário se sente em relação à organização. E pode ser medido através de pesquisas de satisfação.
Isso deve ser feito periodicamente para que haja, se for o caso, mudanças dentro da empresa para que o funcionário se sinta bem dentro da empresa. Voltando à cultura organizacional, podemos dizer que cultura organizacional é uma expressão muito comum no contexto empresarial, que significa o conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotadas por uma determinada organização. Ou seja, esses 4 fatores, valores, crenças, rituais e normas, que formam a cultura de uma organização. Edgar Schein é um dos maiores responsáveis pela divulgação e desenvolvimento desse conceito, sendo que o autor descreve a cultura organizacional como um modelo de valores e crenças criados por um determinado grupo. Vamos conhecer o conceito de cada um dos componentes que formam a cultura organizacional de uma empresa. Vamos começar pelos valores. Valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, que determinam a forma como a pessoa ou organização se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. A palavra valor pode significar merecimento, talento, reputação, coragem e valentia. A empresa adota esses adjetivos normalmente para traçar o perfil do colaborador que vai trabalhar dentro da sua organização. Exemplo, a Avon tem como valores confiança, respeito, crença, humildade, integridade. Já a Petrobras tem como valores respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética e transparência, orientação ao mercado, superação e confiança e resultados, certo? Esses adjetivos, essas palavras, não são colocadas de maneira aleatória. É feito através de um estudo do Departamento de Recursos Humanos para traçar o perfil da pessoa, como eu falei, que vai trabalhar dentro da organização. Se você for trabalhar na Avon, você deve prezar esses valores. Você deve ter uma conduta que respeite esses valores que são adotados pela empresa, assim como na Petrobras e várias outras empresas. Tudo bem? Vale observar que serve como critério de admissão ou não. O Departamento de Recursos Humanos usa de ferramentas para verificar se o candidato à vaga naquela empresa tem esses valores como seus princípios, tá certo? O outro componente da cultura organizacional é a crença. Crença é a convicção de que algo é verdadeiro. É uma avaliação pessoal que pode ser baseada em elementos racionais ou em uma sensação interna. Ao ter uma crença sobre algo, acredita-se que há uma certeza sobre ela. Nós temos um outro conceito de crença logo mais abaixo. Crença, ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. Fé no âmbito religioso, crença em Deus, crença nos santos. Ou seja, quando a empresa estabelece valores, espera-se que o colaborador tenha crença nesses valores, adote esses valores para que ele possa executar suas tarefas dentro da organização. O outro fator da cultura organizacional é o ritual. O ritual é um conjunto de práticas consagradas por tradições, costumes e normas, que devem ser observadas de forma invariável em determinadas cerimônias. Ou seja, do ponto de vista empresarial, ritual pode ser visto como as práticas executadas dentro da empresa, as ações executadas pelos colaboradores. Nós temos mais abaixo uma outra definição de ritual. Ritual, reunião das ações, das práticas, dos ritos que compõem uma cerimônia, religiosa ou não. Livro ou documento que registra o modo como essas práticas devem ser executadas. Enfim, ritual são as práticas executadas dentro de uma organização. Isso do ponto de vista da cultura organizacional. Já norma é um termo mais comum no nosso dia a dia, visto que normas são regras que devem ser respeitadas e que permitem ajustar determinadas condutas ou atividades. Todas as
organizações que você visita, que você frequenta, normalmente possuem normas a serem seguidas. Exemplo, você em alguns lugares, em alguns estabelecimentos, não pode entrar com animais, não pode entrar sem camisa, não pode entrar usando bermuda, enfim. Normas são regras estabelecidas de conduta dentro de uma organização. Tudo bem? Então, encerramos aqui essa primeira parte do que seria uma cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? Para fixar melhor essa primeira parte, vamos fazer uma atividade de fixação. Vocês vão até a sala de aula virtual nesse momento e vão realizar a atividade teórica 1, relacionada à cultura organizacional, fazendo a citação de 2 conceitos de cultura organizacional diferentes das citadas nesse vídeo, que foram essas. A cultura organizacional é a essência da empresa, expressada pela maneira como ela faz seus negócios, trata seus clientes e funcionários. O outro conceito aplicado foi conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de valores, normas e atitudes compartilhadas pelos membros da organização. Ou seja, são os princípios que exprimem a identidade da organização. Então, vocês, queridos alunos, irão fazer uma pesquisa e citarão outros 2 conceitos de cultura organizacional, diferente desses citados nesse momento. Ok? Muito obrigado e bons estudos.